Após o primeiro módulo, em que estudamos as definições, os aspectos e as conceituações de auditoria, no módulo 2 vamos trabalhar o planejamento de auditoria interna governamental. Anteriormente, vimos que esse planejamento é uma das etapas de auditoria, né? E aqui nesse módulo, nesses próximos tópicos, vamos trabalhar como funciona de fato esse planejamento. O planejamento, como a primeira etapa do trabalho de auditoria, ela tem uma suma importância em toda a cadeia de atividade da auditoria. Portanto, esse papel do planejamento visa também auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente, que é um dos motes do trabalho dessa unidade de auditoria, alcançar a eficiência no serviço público. Então, também para que o trabalho do próprio auditor seja realizado com essa eficiência, precisa haver um planejamento adequado. Também ajuda a identificar os recursos necessários e assegurar a eficiência do seu uso. No que diz respeito a recursos, são os recursos humanos e materiais, tá? Também permite a elaboração de cronogramas de trabalho realista. O trabalho de auditoria, né, ele é um trabalho delimitado no tempo, muitas vezes. E então, esse trabalho de auditoria, ele precisa que os seus cronogramas estejam de acordo com a realidade, obviamente. Também auxilia o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas mais importantes. Tá? Aqui diz respeito também ao gerenciamento de riscos, né? Identificar quais são os pontos de riscos e o que a auditoria deve dedicar mais tempo, né? Dedicar mais atenção também nesse trabalho. Auxilia na seleção dos membros da equipe de trabalho. Aqui também diz respeito ao recurso material, humano, né, no caso. E esse recurso humano é identificar quais são aquelas pessoas dentro da equipe que podem realizar determinados trabalhos. Por exemplo, a auditoria contábil, se realizada por um auditor contador, né, ou uma auditoria de operacionalidade, de compliance, um auditor formado em direito. Também facilita o trabalho de supervisão e revisão. Ou seja, durante a execução do trabalho, você pode fazer uma supervisão olhando o planejamento, né? E revisionar depois isso também, revisar, né? Auxilia o auditor a identificar e a resolver tempestivamente problemas potenciais, né? E apoia o auditor na tomada de decisão a respeito de mudanças que venham a ocorrer durante o trabalho. Então, o trabalho do auditor ele pode passar por uma série de mudanças, né, durante a execução que não foram identificadas antes, mas com um planejamento correto pode haver uma mudança nesse planejamento, né, mudança na execução do trabalho. Portanto, assim, o planejamento consiste em um processo dinâmico, né, e contínuo, a qual ser realizado adequadamente requer o conhecimento razoável sobre a unidade, os objetos auditados, e dessa forma é recomendável que os auditores, ao planejar os trabalhos, realizem pesquisa, entrevistem pessoas que trabalham na unidade auditada, ou com o objeto que vai ser auditado, né? E interajam com a alta administração também, a fim de tornar mais precisas as informações no qual irão se basear para realizar essas atividades. Por tudo isso, o planejamento deve ser flexível. Isso significa que poderá ser ajustado durante a execução. O planejamento ele pode ser dividido em duas espécies. O plano de auditoria baseado em riscos, que é um plano de auditoria determinado num tempo. Na auditoria interna da universidade, no Poder Executivo Federal, nós fazemos esse planejamento anualmente, né, para os trabalhos que serão executados no ano posterior. E também temos o planejamento de trabalho individual, que pode ser planejamento, por exemplo, para um trabalho de avaliação. Nós vamos estudar nos próximos slides a diferenciação entre ambos. O primeiro tipo de trabalho
de planejamento é o plano de auditoria interna baseado em riscos. Como sabemos, ele é definido no tempo, né, e garante que a unidade de auditoria interna concentre seus trabalhos nos objetos de auditoria com maior exposição a ameaças que possam afetar o alcance dos seus objetivos. Portanto, a auditoria consegue, a partir desse trabalho, priorizar aqueles que têm maior exposição de ameaças, né, e que afetem diretamente os objetivos do trabalho de auditoria. E esse trabalho, né, baseado em riscos, ele tem as suas etapas. O primeiro é o entendimento da unidade auditada, a definição do universo de auditoria, a avaliação da maturidade da gestão de riscos e a seleção do trabalho de auditorias com base em riscos. No que diz respeito à primeira etapa desse planejamento baseado em riscos, o entendimento da unidade auditada vem como finalidade o conhecimento sobre a unidade auditada, os seus objetivos, as suas estratégias e os meios pelos quais ela monitora o seu desempenho e os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle interno. Portanto, aqui a unidade de auditoria poderá ter segurança suficiente para identificar as áreas de maior relevância, né, os seus principais riscos, e assim poder futuramente recomendar medidas que contribuam de fato para o aperfeiçoamento da gestão. Para alcançar esse conhecimento, tem uma abordagem de cima para baixo, que é top-down, e a abordagem de baixo para cima, que é bottom-up. Tá? Essa abordagem de cima para baixo se inicia no nível da unidade primeiramente. Né? Identificam-se os objetivos organizacionais e, em seguida, os processos principais relacionados a cada um desses objetivos. Ou seja, aqueles processos cujas as falhas comprometem diretamente o alcance dos objetivos da organização. Uma vez identificado, esses processos são analisados com mais detalhe. Para isso, pode ser dividido em nível de subprocesso até chegar ao nível de atividade. Já a abordagem de baixo para cima começa pelos exames das atividades. Em seguida, essas atividades são agregadas em processos que são identificados por toda a organização. E o próximo passo é determinar os principais objetivos dos processos identificados. As principais fontes de informação consideradas no processo para levantamento dessas informações, do entendimento da unidade auditada, é o próprio conselho, a alta administração, né, os gestores dos processos, as demais partes interessadas com que é possível coletar diversas informações, entre elas também a expectativa em relação à atividade de auditoria interna. As áreas responsáveis pelo recebimento de denúncia da unidade auditada ou outras instâncias públicas que detenham essa competência a fim de subsidiar a elaboração do planejamento, por exemplo, a ouvidoria, né, da instituição. Documentos sobre planejamento organizacional, como missão, visão, objetivo, valores e metas e indicadores dessa instituição ou organização. Estrutura organizacional de governança, sistema de gestão empregados, quais são os sistemas utilizados, eletrônicos, né, físicos, os marcos legais regulatórios, ou seja, aquelas leis, né, todo aspecto normativo que abrange aquela instituição, aquela unidade auditada. Também muito importante o resultado de trabalho de auditorias anteriores. Após o entendimento da unidade auditada, há a definição do universo de auditoria, que consiste no conjunto de objetos sobre a quais a unidade de auditoria interna pode realizar suas atividades, esses podendo ser unidades de negócios, linha de produtos e serviços, processos e programas, sistemas, controles, operações, contas, divisões, funções, procedimentos e políticas. Portanto, será definido quais são os objetos que serão auditados nessa fase. A partir da segunda etapa, entramos na terceira etapa, que é a avaliação da maturidade da gestão de risco. E aqui a finalidade é obter uma visão geral do quanto a administração e o conselho determinam, avaliam,
gerenciam e monitoram os riscos de forma harmoniosa com o arcabouço técnico adotado pela organização. Isso aí se desenvolve através da maturidade da gestão de risco, que é o grau em que a organização se encontra em relação à adoção e aplicação da abordagem de gestão de riscos, ou seja, é a avaliação do que está sendo feito, né, pela administração, o conselho, com o arcabouço técnico, ou seja, com a sua própria maturidade de risco, né, a sua própria gestão de riscos. Após as etapas anteriores, a última etapa é a seleção dos trabalhos de auditoria com base em risco. Essa seleção dos trabalhos com base ela pode ser realizada pela unidade auditada, pela unidade de auditoria interna governamental, ou em seleção de trabalhos com base em fatores de risco. Esses fatores de riscos eles levam à priorização dos objetos que serão auditados. No próximo tópico do módulo, nós veremos o conteúdo mínimo no plano de auditoria interna.